eu tenho uma teoria que depois dos 20 milhões de reais, você faz a mesma coisa que o bilionário. Você vai pros mesmos hotéis na Europa. Beleza, isso vai. Você come nos mesmos restaurantes. Eu como as mesmas mulheres que esse cara. O que acontece depois dos 20 milhões? Tudo que vem depois dos 20 milhões é despesa, dor de cabeça. Por exemplo, você falou do jato. Você, pra voar de jato, você precisa do piloto, da manutenção. É uma dor de cabeça a mais. Você precisa de um staff ali. Depende do zero na conta. O cara que tem muito zero não tá vendo nada. Alguém tá fazendo pra ele. O cara tem muito dinheiro, ele só... tem que fazer. Ele só manda fazer. Ele só... eu quero andar no meu barco, tem que estar pronto. Que eu vou com meus amigos aí. Ele só vai, irmão. Igual o João Adib, pode ter barco, o que quiser, pra ele tudo igual. O João Adib tem 5,2 bilhões de reais em patrimônio. A piscina da casa dele é inspirada na Versace. São 43 modelos de pedras diferentes na obra. O cara tem avião, tem helicóptero, tem carros luxuosos e estava pensando em ser presidente do Palmeiras. E hoje eu vou te provar que com 20 milhões de reais você vive melhor do que ele. Eu sou o Ricardo e esse é o canal Geração Riqueza. Eu sei que isso te irrita, eu sei. Ah, mas 20 milhões de reais já é muito dinheiro. Eu sei que é. Eu não tô dizendo que é pouco. Eu tô te dizendo que é o suficiente pra você ter uma vida muito boa. E essa é a parte que ninguém aceita. Porque a gente foi treinado pra pensar que o jogo nunca acaba. Que depois de 1 milhão, você precisa de 10. Que depois de 10, você precisa de 100. Que depois de 100, você precisa atingir 1 bilhão. E que se você não chegar num bilhão... você perdeu. Só que é mentira. É a maior mentira que te contaram. Existe um número onde o dinheiro para de ter diferença prática na sua vida. Onde mais dinheiro não compra nada que você já não tenha. E esse número é absurdamente menor do que você imagina. Esse número é 20 milhões. E eu vou te mostrar o porquê. Hoje, a Selic está em 14,75% ao ano. 20 milhões a 14,75% ao ano dá 2.950.000 por ano de rendimento bruto. Ah, mas tem imposto. Tem, mas se você deixar por mais de 2 anos no Tesouro Selic, o imposto cai para 15% sobre o lucro. Fazendo as contas, sobram quase 2,5 milhões de reais por ano. Dividindo isso por 12, dá cerca de 208 mil reais todo mês, sem você fazer nada. Agora, se você é um cara minimamente inteligente, e eu vou assumir isso porque você está assistindo esse canal, você não coloca tudo no Tesouro Selic, você diversifica. Coloca uma parte em LCI, que é isento de imposto. Uma LCA pagando 95% do CDI te entrega cerca de 14% limpo ao ano. Mistura isso com um CDB de um banco médio pagando cerca de 105% do CDI e o número final fica cerca de 225 mil reais líquidos por mês. E o principal continua lá. Os 20 milhões eles ficam parados. Você vai só gastar o rendimento deles. O dinheiro gera mais dinheiro e você nunca fica pobre. A mágica está em entender isso. Ah, mas se a Selic cair? Ela pode cair. Se cair para 10%, que seria uma grande queda comparada a hoje, você ainda recebe 140 mil reais por mês. 140 mil. Tem gente que ia chorar de felicidade ao receber isso em 1 ano. Imagine por mês. Então para de me dar desculpa. Agora vamos para o que interessa. Quanto custa viver como o cara da Forbes vive? Porque esse é o ponto que ninguém para pra calcular. As pessoas olham pro bilionário e acham que ele gasta 100 milhões de reais por mês. Mas ele não gasta isso, a não ser que ele esteja comprando uma empresa. A rotina dele não é tão diferente de um cara que tem um patrimônio de 20 milhões de reais. E eu consigo te provar. Vou dar um exemplo aqui da moradia. O Toguro, ele foi pra Balneário Camboriú, foi pra gravar alguns vídeos. E ele visitou o edifício One Tower, que é o prédio frente ao mar mais alto da América Latina, 295 metros de altura. O apartamento que ele visitou tinha 4 suítes, piscina aquecida, hidromassagem, vista panorâmica de todos os lados. E o preço? 12 milhões de reais. 12. E o próprio Toguro falou, olhando a vista, morar aqui mostra que eu venci. Momento motivacional. Fazia tempo que eu não sentia isso. Eu tô vivendo um momento da minha vida que eu realizei todas as minhas metas e objetivos. Tenho um bom carro, tenho 2 bons carros. 3 bons carros, moro no apartamento cobertura em São Paulo próprio, tenho meus negócios, tenho minha fábrica, eu tenho minhas metas ali dentro da minha fábrica, eu tenho minhas metas como influenciador digital, tenho minhas metas como pai, mas meta de conquista eu tava meio que, manja, quando eu vindo aqui, animou. A minha meta, o meu objetivo é morar aqui, ter um apartamento meu,
com essa vista. 12 milhões de reais é 60% de 20 milhões. Você compra um apartamento e ainda sobram 8 milhões rendendo. Ou seja, se você for mais esperto, você aluga. Um aluguel de alto padrão em Balneário Camboriú gira em torno de 20 a 30, 35 mil reais. Sobram mais de 195 mil reais do teu rendimento para gastar com o que você quiser. Agora vamos falar de carro. E aqui eu preciso citar o Tecar. O cara lavava carro de rico quando tinha 16 anos. A mãe dele era faxineira da concessionária. Hoje ele é dono da Tecar Imports, uma das maiores lojas de carro de luxo de São Paulo. Mais de 2 milhões de seguidores. E você sabe o que ele fala? Que o melhor cliente dele não é o bilionário. O melhor cliente dele é o cara que junta o dinheiro, investe e compra o carro sem estresse. O cara gosta da Porsche, faz o test drive e compra e vai embora. Uma Porsche 911 custa seus 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, dependendo do modelo. O Mercedes Classe S, 1 milhão e meio, 2. Uma BMW X6M, 800 mil. Por uma parcela de 40 meses, a maioria dos veículos de luxo sai em torno de 30 a 35 mil reais por mês. Cerca de 16% do teu rendimento mensal. Sobre as viagens. Uma passagem de São Paulo para Paris de primeira classe, ida e volta, custa em torno de 60 mil reais. Um hotel 5 estrelas lá, 10 noites, 50 mil reais. Jantares em restaurante com estrela Michelin, 2 mil reais por pessoa. Compras na Louis Vuitton, Hermès, Dior, você vai gastar cerca de, vamos colocar aqui 50 mil reais. Pra ser justo. Total da viagem, 200, 230 mil. Ou seja, você tem uma viagem internacional de luxo por mês, só com seu rendimento, sem fazer absolutamente nada, só deixar o dinheiro parado. E eu vou repetir aqui porque muitos não vão entender. Uma viagem internacional de luxo por mês, sem tocar nos seus 20 milhões de reais. Sobre as festas e as experiências. Um iate em Angra, por fim de semana, o aluguel é cerca de 30 mil reais. Uma mesa VIP em Trancoso, no Réveillon, 15, 20 mil. Se você for comprar em cima da hora, você vai pagar, obviamente, muito mais. Uma festa de aniversário num rooftop com um DJ em São Paulo, seus 80, 100 mil reais. Camarote no Lollapalooza, 5 mil. Tudo isso junto dá 180 mil, 170. Depende de quanto você vai querer gastar. Mas, em média, é o que? 150 mil reais. Pouco mais da metade do seu rendimento mensal. E é nesse momento que a ficha cai. Porque o problema nunca foi o dinheiro. O problema é que eles te venderam o número errado. E aqui eu vou falar a coisa mais polêmica desse vídeo. E eu sei que vai ter muita gente me xingando aí nos comentários. E tá tudo bem. O bilionário, na média, tem uma vida pior do que o cara que tem seus 20 milhões em patrimônio. Calma. Me escuta, o João Adib, com seu patrimônio de 5 bilhões de reais, dono da CIMED, o cara é um exemplo. Carismático, aparece na TV, ostenta carrões no Instagram, tem uma McLaren verde com o escudo do Palmeiras, helicóptero, jatinho, tudo lindo na foto. Agora vamos olhar pro dia dele. Ele tem cerca de 5 mil funcionários para gerenciar, um faturamento de cerca de 3,1 bilhões de reais só para manter. E ele estava sendo cotado para ser o próximo presidente do Palmeiras, que significa mais reunião, mais idas em audiências, mais política, mais dor de cabeça. E ele trabalha o tempo inteiro. A CIMED é dele, mas também ele é da CIMED. Ele não pode simplesmente sumir e ir para Maldivas. A empresa, o conselho, os patrocinadores precisam dele. Agora pensa no cara dos 20 milhões. O cara que ninguém conhece. Ele acorda às 10, abre o aplicativo do banco e vê que tem 225 mil reais na sua conta. Toma café olhando pro mar, decide se vai pra academia ou pra praia. Às 3 da tarde ele resolve que quer ir pra Lisboa. Na semana que vem, compra passagem, vai, fica um mês, volta quando cansar. Ninguém liga pra ele, ninguém processa ele, ninguém precisa dele na segunda-feira de manhã cedo. Ninguém manda mensagem no grupo de trabalho. Ele é livre, livre de verdade. Não o livre que o rico de ser quando responde e-mail às 11 da noite em seu jatinho. E o Toguro, 20 milhões de seguidores, ganha entre 80 a 200 mil reais só com o AdSense do seu canal no YouTube, fora patrocínio, fora porcentagem em vendas de seus cupons. O cara, ele ganha muito, mas ele grava todo dia. Ele foi pra Balneário Camboriú não pra curtir, mas sim pra trabalhar. O cara visita a cobertura de 12 milhões de reais, liga a câmera, faz vídeo e volta pra São Paulo. Ele não mora lá, ele só foi a trabalho. O cara de 20 milhões, ele mora lá se ele quiser. Sem trabalho, sem câmera, sem obrigações. E eu não estou dizendo que ser bilionário é ruim.
longe disso. Mas eu estou dizendo que a diferença entre a experiência de vida do bilionário e a do multimilionário é infinitamente menor que a diferença que os números sugerem. De 5 bilhões para 20 milhões de reais, a diferença é de 250 vezes. E na experiência do dia a dia, quase zero. E tem uma coisa que eu entendi só recentemente e que mudou a minha cabeça. O mercado de luxo no Brasil, ele não sobrevive de bilionário. Pensa comigo, quantos bilionários tem no Brasil? A Forbes lista cerca de 300. 300 pessoas. Você não sustenta a Porsche, a Rolex, a Louis Vuitton, os resorts de luxo, os restaurantes extremamente caros com apenas 300 pessoas. Quem sustenta esse mercado é o cara entre 5 a 50 milhões de patrimônio. É o cara que compra o Rolex Submariner de 85 mil. É esse cara que pega o Porsche Cayenne de 900. É esse cara que leva a esposa pra jantar no Fazano e gasta 5 mil reais sem pensar. Que aluga o iate em Angra. Esse é o cara que tem o closet cheio de peças da Gucci. Mas o bilionário só é uma reunião do conselho de investidores. Quem está no iate é o multimilionário. Quando você tem 20 milhões de reais em patrimônio e 225 mil reais pingando por mês, você automaticamente vira o público-alvo de tudo que é caro no Brasil. Você é o cara que a Porsche quer, que a imobiliária de alto padrão quer, que o hotel de 5 estrelas quer. Não porque você tem um nome, mas porque você tem dinheiro, tem tempo e não dá trabalho. Você é o cliente perfeito. E sabe aquela frase? Se você precisar perguntar o preço, você não pode comprar? Com 225 mil reais por mês, você para de perguntar. Um jantar de 5 mil reais vira nada. Uma diária de 7 mil vira troco. O relógio de 100 mil reais vira uma decisão de quarta-feira à tarde. Então a pergunta que eu quero deixar na tua cabeça é: por que você tá mirando no bilhão? Desconsiderando comprar um jato, um iate ou uma propriedade estilo mega mansão na Avenida Europa, qual a experiência de vida que 1 bilhão de reais dá que 20 milhões de reais não dá? A comida é a mesma, o avião é o mesmo, o hotel é o mesmo, a praia é a mesma e o carro é o mesmo. E a festa também é a mesma. A diferença é que o bilionário tem mais zeros numa tela e mais problemas no WhatsApp. Eu sei que nesse momento tem gente que vai falar: ah, mas chegar em 20 milhões já é impossível. E eu entendo esse sentimento. Mas impossível e difícil são coisas diferentes. E o objetivo desse vídeo não é dizer que é fácil, é te dizer que a meta é menor do que você imagina, porque quando a meta é menor, você começa a agir. A pessoa que acha que precisa de 1 bilhão, ela não faz nada, porque 1 bilhão parece impossível. A pessoa, quando descobre que só precisa de 20 milhões de reais, ela começa a calcular, começa a investir, começa a montar um plano, porque 20 milhões com disciplina e tempo existe dentro do possível. E dali pra frente o dinheiro trabalha sozinho pra você, pra sempre. A pergunta não é se dá pra viver como bilionário com 20 milhões de reais. Isso eu já te provei. A pergunta é: por quanto tempo você vai ficar mirando no número errado? E já me fala aí nos comentários, qual é o número onde você para? Onde o dinheiro deixa de fazer diferença e sua vida começa? Eu vou ler tudo. Eu sou o Ricardo e esse é o canal Geração Riqueza.